Bom dia pessoal. Nós vamos fazer uma live hoje sobre o autocuidado. E a minha convidada de hoje é a Carla. Vamos esperar um pouquinho aqui, a gente já vai chamar a Carla aqui pra gente começar a nossa live de hoje. Só um minutinho, ajeitando aqui, esperando chegar pessoas. Isso. O porquê que nós escolhemos fazer essa live hoje, né? E com esse tema também. A Carla, ela é terapeuta também, e ela colocou, né, na publicação do Instagram dela, ela colocou uma pergunta. E eu achei essa pergunta muito expandida, né? A pergunta é a seguinte: você tem se olhado com carinho e atenção? Você tem se olhado com carinho e atenção? Então é sobre isso que nós queremos conversar hoje com vocês. Esperando aqui mais um pouquinho. Esperando o Instagram entregar a nossa live para mais pessoas. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí, bom dia. Vamos começar a semana cedo, né, com uma live de expansão da consciência. Algo para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Trazer mais leveza para nossa vida, trazer mais alegria. Oi, Carla. Consegue entrar aí, Carla? Andressa, seja bem-vinda, Andressa. Andressa, você tem se olhado com carinho e atenção? Esse é o nosso tema da live de hoje. Vamos conversar sobre isso. Bom dia, Carla. Aceita, Carla. Aceita o convite, Carla. Ok. Bom dia, Carla. Tudo bem? Não tô te ouvindo direito, Carla. Será que é eu aqui? Deixa eu... Eu tô te ouvindo bem. É? Eu tô... Tá, agora melhorou. Então tá bom, beleza. Então, Carla, já dei uma explicadinha aqui o porquê da nossa live de hoje, né? Porque eu fui ler a sua publicação no Instagram e eu senti que expandiu muito. E eu até agora eu sinto assim na pele, olha, eu vou ter que me emocionar. É verdadeiro, Carla. É verdadeiro como expande, né? Como a gente tem que se olhar, se dar atenção para a gente, para as necessidades da gente também, né? Então aqui, quem chegou aqui? Chegou mais gente? Acho que é nós por enquanto, mas que é nada, a gente vai falar porque daí vai ficar gravado. O pessoal vai entrando, vai acompanhando, né, Carla? Então, qual que é o tema? Oi? Vamos conversando, isso aí. Isso. Então, qual que é o tema da live de hoje? Então, só para localizar melhor o pessoal, né? É uma pergunta que a Carla fez no Instagram dela. E é uma pergunta que nem eu falei ali, expandiu muito para mim, achei muito relevante a gente estar conversando sobre isso, né? Que é, você tem se olhado com carinho e atenção, né? Quantas vezes nós passamos despercebidos nesse mundo, né? Por nós mesmos.
A gente passa despercebido, a gente vive em função dos outros, fazendo para os outros, fazendo trabalho, resolvendo aqui, resolvendo ali. E nós, né? Cadê aquele carinho, aquele cuidado com a pessoa mais importante da nossa vida? Que somos nós mesmos, né, Carla? É. Então, por que 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 eu achei relevante isso? Porque realmente eu percebo no nosso dia a dia, toda essa correria que a gente tem, né? A gente sempre se coloca em último lugar. A tendência é a gente se colocar em último lugar. E aí a gente quer que os outros nos respeitem, que as pessoas dêem atenção pra gente, que as pessoas cuidem da gente, mas se eu não me cuido, né? Se eu me coloco em último lugar, as pessoas também acabam colocando a gente aonde a gente se coloca, né? Então, assim, não que as pessoas sejam más, mas é lei, é energia. A gente recebe aquilo que a gente dá, né? Oi, pode falar. É o que a gente está vibrando. Sim, é o que a gente está vibrando. É o que a gente está vibrando. Então, né, a dica nossa aqui é que a gente comece a cuidar mais da gente, não depender das outras pessoas, né? Não depender do que os outros, do que o mundo vai te oferecer. E sim, nós mesmos nos oferecer aquilo que a gente gostaria, né? O nosso autocuidado. E tem uma frase, né, Carla, que diz assim: embora nada seja eterno, o que cuidamos dura mais, né? Eu acho tão linda essa frase que, embora nada seja eterno, o que cuidamos dura mais. Então, né, o quanto nós estamos cuidando de nós mesmos. Vamos mandar uns aviãozinhos aí, Carla, pro povo? Vamos mandar uns aqui. Já convidemos tudo. É, vamos lá chamar algumas pessoas aqui para essa live, para a gente conversar. Mas vai falando aí, Carla, o que é que você anotou aí para falar hoje pro pessoal? Vamos conversando. Eu também tenho algumas coisas aqui, É, a gente vai intercalando. quando tem coisas mais relacionadas com a com gente em relação a isso, ao cuidado, ao próprio, a se olhar no espelho, né? Como que a gente se olha no espelho todo dia? Que a primeira coisa que vem quando você se olha no espelho todo dia é um julgamento ou é Aham. um elogio, né? Como que você se olha? Você já se olha, ai, eu tenho uma ruga aqui, ai, meu corpo tá, né? Então, a forma como você começa a se observar no espelho é, é a forma, né, como você julga o seu corpo, né? E quando você julga o seu corpo, ele quer mais daquilo que você quer receber, né? Quando você fica olhando para as ruguinhas que aparecem ali, é mais ruguinha que vai aparecer. Porque o corpo Uhum. o universo entende dessa forma, né? Aquilo que você Hum. reclama, você está clamando mais vezes, né? Então, se você reclama que É, seu corpo está indo para cima, é mais do que você vai ter. Então, é onde a gente coloca o nosso foco, né? Eu olho para sim. mim, me acho bonita, né? Quando eu me vejo, eu gosto do que eu vejo, me elogio, Hum. é mais aquilo que você Uhum. vai receber, tanto de você mesmo quanto de outras pessoas. É aquilo que as pessoas vão ver que vai sentir. Uhum. Carla, tá cortando um pouquinho o teu áudio aí. Dá uma olhadinha, ver se. A minha internet está tudo ok. Acho que sim. Não tá, só tá dando um eco, alguma coisa assim. É, Acho que eu troquei meu fone, talvez um pouquinho. é. E é isso. Então a Carla comentou ali, né? Quem não conseguiu ouvir, eu ouvi baixinho, né? Mas deu para ouvir. É, o auto-julgamento, né, Carla? Aquilo que a gente coloca. Na verdade, assim, a gente sempre tem julgamento de alguma coisa, mas muitas vezes o nosso julgamento é pro lado daquilo que não está tão bom, né? Não vamos falar no lado negativo, aquilo que a gente acredita que não está tão bom assim.
Então, que nem a Carla falou, eu vou no espelho, olha, tem uma ruguinha aqui, eu foco a minha atenção naquilo ali e aquilo ali torna parte da minha vida. Então, mais disso tem para mim, porque é foco. Uma vez eu li uma frase que fez muito sentido para mim, porque eu vivi essa frase logo depois. Então, quando a gente lê alguma coisa, a gente experimenta essa coisa, então fica muito gravado, né? Então, assim, ó, Carla, eu tinha muito medo, era muito tímida e tudo, e eu fui ler um livro Como Superar o Medo. Era um livrinho pequenininho, ele era capa quase vermelha, assim, um laranjado. Eu lembro, Como Superar o Medo. E nesse livro tinha uma frase que dizia assim, você vai onde está o seu olhar. Só que eu, na época, eu não entendia isso, né? Eu não tinha consciência que eu tenho hoje em relação a isso. Você vai onde está o seu olhar. Eu falei, olha que interessante isso aqui, mas eu não, né, não entendia. Aí, logo em seguida, eu fui fazer carteira de moto. Carteira de moto. E aí, peguei a moto, fui, fiz tudo certinho, bonitinho, passei os cones. Quando chegou no último cone, o meu olhar fixou no cone e eu não consegui tirar meu olho dali. Aconteceu o quê? Que eu fui para cima do cone. Foi o que eu precisava, foi o que eu precisava para entender aquela frase, sabe? Foi o que eu precisava realmente para entender o que dizia no livro, né? E eu nunca mais esqueci isso, aí já faz, acho que uns 20 anos. Eu nunca mais esqueci isso. E é muito real, muito real. Nós vamos, a nossa vida vai para onde está o foco, para onde está o nosso olhar. Por isso, né, que na hipnoterapia a gente trata muitas coisas, mudar o foco, né? Mudar o foco. Que a pessoa sozinha ela não sabe e ela nem consegue sozinha, porque ela também não entende como eu não entendia. Né? Então, o que tem que fazer? Você viver alguma experiência, que nem eu vivi, né, no caso da moto, para a gente poder entender como funciona o negócio, para daí a gente começar a escolher diferente, né? Começar a escolher diferente. É como diz no Axis, né? Seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, Seu ponto... seu ponto de vista em relação ao que você está olhando, ao teu foco, é o que vai criar a tua realidade. Sim. E nós temos, né, muito isso, que outra coisa que a gente também tem dificuldade de entender no geral é isso, né? A gente acredita que a realidade é o que tem e que a gente, né, se emociona ou não e vive de acordo com o que está se apresentando ali. Só que nós não sabemos, muitas vezes, hoje eu já sei bastante coisa, né? Que o que está ali foi o foco que nós colocamos anteriormente, né? Nós colocamos que é o ponto de vista, que nem a Carla falou. O que é um ponto de vista? É aquilo que você acredita, aquilo que você ouviu das pessoas, aquilo que você, né, é uma crença. Nós usa também a palavra crença. Você acredita naquilo, aquilo se transforma na sua vida. E ele acontece. E às vezes a gente diz não. Oi? Quem entrou aí? A Vanessa entrou também, que legal. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, assim, a gente tem uma realidade, sim, e às vezes essa realidade não é tão boa assim, do jeito que a gente julga ser bom ou não, né? E eu vou puxar o lado mais, assim, por exemplo, da ansiedade, né, Carla? Da ansiedade, da depressão ali. A pessoa está na depressão e ela acredita que ela é triste porque ela está na depressão. E aqui a depressão é uma doença que não tem cura, que não sei o quê, toda aquela conversaiada que a gente ouve o tempo todo. E aí a pessoa vive aquilo como uma verdade e acaba se adaptando somente na vida com aquilo, esquecendo ou não sabendo de que ela criou aquela realidade. Como ela criou, aí tem vários fatores, né, Carla? Vários fatores. Pode ser o aprendizado em casa, pode ser a honra, né, com familiares. Para mim aconteceu muito isso. Muitos fatores que a gente tem que procurar para saber. Mas a resposta foi criado por nós, né? Foi criado pela pessoa.
E aí, entendendo isso, a pessoa tem o poder de decidir o que que ela quer criar, né? Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, Carla, eu pensava assim, caramba, mas eu fui capaz de criar tudo isso, né? É, E ao mesmo tempo, eu meio que entrei numa depressão, porque a gente também se julga quanta M, né? A gente cria, né? Quanta M a gente cria. Só que por outro lado, daí eu também tive a ajuda de pessoas que me falaram assim: se você é capaz de criar tudo isso, imagina o que você não é capaz de criar, né? E sabendo disso, e sabendo que criar as dificuldades da nossa vida, ele é muito mais difícil do que criar as coisas boas, então como eu posso dobrar de coisas boas, né? Eu posso dobrar aquela dificuldade de coisas a boas gente na é nossa capaz vida, né? de criar as dificuldades, é capaz de criar as facilidades também. Sim, e a facilidade, como o próprio nome diz, ela é muito mais fácil de ser criada, né? Do que a dificuldade, é muito mais leve, é muito mais rápido também para criar isso. Mas então vamos aqui, ó. Por que você tem dificuldade de amar e de se cuidar? Por que, né? Você que vai assistir a nossa live, que está assistindo para nós mesmos ali, eu anotei algumas coisas ali. Por que que às vezes nós temos dificuldade de nos cuidar? Mas eu quero complementar um pouquinho antes aqui, Carla, também ainda a questão essa questão do autocuidado, né? Quando eu me coloco em primeiro lugar no mundo, né? Quando eu me coloco em primeiro lugar na vida, a vida trata de me colocar no primeiro lugar também. Isso não significa que a gente vai abandonar pai, mãe, filho, marido, esposa, não é isso. É você entender que você entender que você é a pessoa mais importante para você, né? Sem você, você não teria filhos, não teria marido, não teria nada, que nem no Axis fala, sem o nosso corpo, né? O nosso corpo é uma grande contribuição. E quando nós entendemos isso, nós também respeitamos os nossos limites. Nós também começamos a respeitar os nossos limites. E começando a respeitar os nossos limites, a gente começa também a se autocurar, né? Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu comigo. Antes eu vivia uma vida para os outros. Eu cuidava, entre aspas, de mim, né? Mas eu vivia em função dos outros. Não importava se eu tivesse triste num dia, mas se alguém precisasse de mim, eu estava lá, né? Se alguém precisasse que eu fizesse alguma coisa, eu estava lá. Hoje eu já penso assim, ok, eu continuo sendo essa pessoa. Só que se eu não estiver bem, eu vou cuidar de mim primeiro, sabe? Eu vou me respeitar primeiro, que nem eu falo para as pessoas, né? No aniversário, ó, só um exemplo aqui interessante. No aniversário da gente, normalmente tem aquela história do primeiro pedaço do bolo, para quem que você vai dar esse pedaço. Normalmente é para a pessoa mais importante da sua vida, né? E normalmente é para quem? É para os outros. É para o filho, é para. Tudo bem que quem tem criança, por enquanto, tem que ser assim, né? Mas a gente tem que entender que ele é uma. Que Ou nem eu não, tenho né? filho, ele é. Né? Tem criança que entende, mas tem criança que não. O meu já está entendendo. Mas assim, não que você não ache a criança importante. A criança é muito importante, ela precisa dos nossos cuidados, sim. Só que se a mãe não está bem, né? Se a mãe não tem saúde, a gente passa tudo isso para nossa criança também, né? Então, assim, eu em primeiro lugar, que daí logo eu vou conseguir ajeitar tudo aqui, né? Vou conseguir É, não. equilibrar tudo e cuidar bem dos outros também. E quando a gente cuida primeiro da gente, a gente consegue cuidar de tudo ao redor, né? Quando você se coloca em Sim. primeiro lugar, você consegue fazer com que as coisas mudem para você e mude tudo ao Uhum. redor, né? Depois muda tudo ao redor, porque primeiro tem que ser dentro da gente, né? De dentro para É, fora. Então, exatamente, é de quando dentro. você se coloca em primeiro lugar, você muda as coisas dentro de você, seus sentimentos, seus pensamentos, as suas emoções, e depois, com as mudanças que existem dentro de você, você vai mudar as coisas ao redor de você, a forma como o olhar do outro, né, se olha. Sim, como o outro
outro nos olha também. E a leveza da gente poder também ainda realizar mais, né, Carla? Porque uma pessoa que está pesada, que está doente, que está com depressão, que está com ansiedade, ela não consegue ser a contribuição que poderia ser do que quando ela está bem, né? Então, assim, a contribuição de uma pessoa que está bem, ela vai muito além do que a gente poderia fazer não estando bem. Então, assim, ó, pessoal, cuidem de vocês, lembre que vocês são a pessoa mais importante da sua vida, que você precisa se dar o cuidado e o carinho que você gostaria de receber dos outros. Carla, eu tenho mais uma história aqui para contar, sou cheia de história, né? Minha vida é um livro. Então, assim, eu sempre tive... tá na hora de escrever, faz horas que tá na hora de escrever. Mas cada vez vem contribuição melhor, assim, mais consciência e tudo, né? Então, assim, eu desde bebezinho, eu fui uma pessoa que vomitou muito. Eu tinha muito problema com vômito, eu vomitava demais. Então, o que meus pais faziam, minha mãe fazia? Ela me dava janta lá pelas 5 horas da noite, nada pesado, tudo levezinho, e depois não me dava mais comida, porque eu tinha vômito e diarreia o tempo todo. Aí foi, né? Depois descobri que era enxaqueca, depois tinha depressão junto, depois tinha um monte de coisa arada lá, mas problema do estômago, que era o que a gente pensava, não tinha nada, estava tudo certo. Mas, enfim, tinha enxaqueca ali incomodando. Quando eu entendi o benefício que eu tinha por trás de tudo isso, só que isso começou muito cedo, eu tinha 2 anos de idade, talvez nem isso, né? Então, uma criança, assim, ela não tem a consciência, ou que nem hoje eu tenho, né? O que acontecia? A minha mãe, ela sempre foi uma mãe cuidadosa e tudo, do jeito dela, mas eles trabalhavam na roça, né? Eles tinham sítio, tinham que trabalhar, tinham que plantar, tinham que sobreviver daquilo. Então, o que ela fazia? Ela nos levava junto, a gente ficava lá junto, depois, quando crescia, já começou a trabalhar junto, e assim vai, estava ali. Mas ela estava dando foco no quê? Nos produtos que ela estava limpando, colhendo, no serviço que ela estava fazendo, cuidando da gente junto, é lógico. Mas, e outra coisa que minha mãe também fazia, que não fazia, na verdade, era sopa. A minha mãe, ela não gosta de sopa, então ela não faz sopa, ela não tem o hábito de fazer sopa. E quando eu ficava doente, o que acontecia? Minha mãe deixava tudo que ela estava fazendo e ela ia lá, ela ficava sentada do meu lado na cama com uma bastinha ali para me vomitar dentro. E como eu não podia comer nada de outras coisas, ela fazia sopa, né? E isso foi fortalecendo uma crença em mim que era legal, sabe? Que era legal. Claro, tudo inconsciente. Eu fui ter consciência disso faz 3 anos, né? Mais ou menos. Era muito legal, porque eu tinha minha mãe ali do lado e eu tinha comida que eu mais adorava. Então, para que eu queria sair dessa situação? Eu não queria sair dessa situação porque eu tinha um benefício, eu tinha um ganho por trás disso. Quando eu entendi isso, eu falei, ok, então a partir de hoje eu vou ser a mãe que eu queria, né? Ali, a companheira, minha companheira, eu vou me cuidar, eu vou me dar meu carinho, eu vou estar comigo mais vezes e vou fazer a sopa. E vou fazer a sopa para mim comer. Não que eu não fizesse, eu já fazia isso, mas não com esse sentido, sabe, de cuidado. E aí eu comecei, eu fiz um tempão esse exercício comigo mesma, sabe, de me autocuidar através dessas 2 coisas que era o que mais pegava quando eu era criança. Então, olha que interessante. Às vezes, uma coisinha que a gente fala, cara, aí tem pessoas que dizem, acho que para chamar atenção. Sim, é para chamar atenção, mas eu não tinha consciência disso, né? Eu não tinha consciência disso. Então, né? E hoje, né? Quantas pessoas passam por isso? Nós mesmos passamos por isso, porque todo dia a gente tem que estar consciente, né, Carla? Porque a vida, ela vai muito rápido, a gente tem tanta coisa para fazer, aquela correria, isso, aquilo, e às vezes a gente não tem consciência. Às vezes a gente não tem consciência, por exemplo, que uma dor ali pode ser para chamar a atenção de alguém. Inclusive aqui no texto que eu trouxe, ele fala assim, por que a gente dá mais atenção para as dores físicas do que para as emocionais, né? Quando você bate um dedão lá, quebra o dedão, você, corre pro médico, né? Inchou um pouquinho ali, corre pro médico para fazer alguma coisa.
E a nossa saúde nossa saúde mental e emocional, né? O que que a gente faz? Quais os cuidados que a gente tem com a gente, né? E a maioria dessas dores que surgem, às vezes, no corpo, são do emocional. Elas vêm do emocional. A causa é emocional. Uhum. Então, com o Sim. tempo, a gente vai, não se dá conta, mas com o tempo, isso vai aumentando e chega um momento em que aquela dor está crônica. E essa dor, Uhum. né, qual que é a causa que trouxe essa dor? Às vezes é de um sentimento, de uma emoção, de uma crença, de uma situação que se criou, que se formou no teu inconsciente e que está causando aquele problema, aquela doença, né? Muitas vezes vira em doença. E, e é isso que a gente não trata, gente, que a gente não limpa do nosso corpo, né? Essas Sim. energias que Uhum. causam. E é interessante. E é interessante, né, cara, a gente colocar aqui que não é questão de cabeça só, né? Por exemplo, a pessoa tá com uma dor lá no rim, vamos dizer, um problema renal, é dizer, é coisa da cabeça da pessoa. Como se aquilo lá não fosse importante. Porque é para chamar atenção, é coisa da cabeça, vai trabalhar que passa, vai rezar que passa, né? Todas essas crenças que a sociedade no geral tem também, né? O físico, a doença física, você pode ver lá no raio-x, no ultrassom, você vai ver a doença ali. A maioria delas são emocionais. A raiz dela é emocional, aquilo que a Carla falou. Tanto que tem até livros, como é que é? Cure o seu corpo, um negócio assim, que fala sobre a emoção que está ali enraizado e o problema físico que se manifestou. Então, nem tudo é só imaginação. Ah, eu estou imaginando que eu estou com uma dor aqui, agora eu estou com dor ali, estou com um problema, né? Às vezes é real, ele está o problema ali, mas não deixa de ser de fundo emocional, né? É como, por exemplo, o medo. Eu estava lendo esses dias, porque, assim, algumas situações, bastante, eu já passei por isso. Porque a pessoa que está com depressão, ela tem variadas coisas, e várias coisas vêm junto, né? Então, eu fico estudando cada coisa que apareceu em mim já na minha vida, eu vou lá estudar para me ver o que que é, né? Tentar descobrir a causa disso. E eu achei tão interessante. Oi? Entender o que Sim, causou aquilo. entender e melhorar, né, Carla? Liberar Uma isso, forma, né? uma forma de se autoconhecer também, né? Sim. E daí uma coisa que me chamou muita atenção, né, dentro delas são as pedras no rim, né? Que no caso eu tive também. E que fala que o problema renal muitas vezes tem a ver com o medo. E aí eu comecei a analisar, né, minha vida, como é que foi a minha vida em relação ao medo. Cara, foi a coisa mais. O que eu tive síndrome do pânico. Quem teve síndrome do pânico, como que tu vai ter um rim bom, É, né? Daí hoje o que que eu tô fazendo? Hoje o que que eu tô fazendo? Eu tô me trabalhando esse medo, né? Procurar a raiz do medo, procurar os traumas passados, tentar aliviar o medo do futuro, viver mais no presente, para vocês se liberando disso, né? ressignificar essas coisas, né? Para que isso se transforme em amor, em algo bom, né? Sim, mudar o significado, né? Confiança. É, É como eu falo, né? Na vida da gente, a gente não pode tirar a coisa e deixar o buraco, né? sim, A gente tira aquela coisa ruim e você coloca algo bom ali para preencher aquele espaço. Não existe eu tirar aquele medo, agora eu vou me trabalhar todo o medo que eu vou tirar, vou jogar tudo fora. É que nem é o pensamento da gente, né, Carla? Nossos pensamentos também. A gente diz, eu tô pensando coisa ruim. Meu, aí o que que eu faço para parar de pensar? A maioria das pessoas me pergunta isso. Como que eu faço para parar de pensar coisa ruim, negativo e doença e isso e aquilo, né? Eu ó, digo, olha, parar de pensar você não vai. Parar só de trocar o pensar você não pensamento. vai. É, Você precisa trocar o pensamento. Vai colocando coisa positiva ali, automaticamente o negativo ele vai sumindo e vai preenchendo do que você gostaria, do que é bom, né? sim, muda o foco, né? Então, Carla, aqui, ó, o que que eu anotei? Por que você tem dificuldade de se amar e de cuidar de si? Pode ser, né, pessoal? Nem tudo que a gente fala aqui
pode ser verdade para você. Mas é uma consciência que a gente quer trazer, porque se for verdade para você e você tiver essa consciência, você pode se curar de muitas coisas, né? Inclusive esses problemas físicos que nós estamos falando aqui. Então, assim, ó, por que você tem dificuldade de se amar e de se cuidar? Sensação de não merecimento pode ter sido criado na infância, mas não representa a sua verdade. Já está dizendo até no texto aqui, ó. Pode ser. Qual é a sensação de merecimento de coisa boa que nós temos na nossa vida? Eu mereço. Eu mereço melhor. Eu mereço saúde, eu mereço alegria, eu mereço dormir às 3 horas da tarde. Né, Carla? Eu mereço fazer um passeio, eu mereço ter sossego, eu mereço ser amada, eu mereço. Qual é essa sensação quando a gente fala assim, eu mereço? Muitas vezes eu vejo assim, cara, não é porque eu sou mulher e talvez seja porque eu sou mulher, né? A gente vê que as mulheres, elas têm uma cultura de sempre colocar todo mundo em primeiro lugar, né? Aí se sobrar, é a minha parte. Eu, eu casei, agora eu vou viver para o meu marido. Aí de repente vem os filhos, eu vivo para os meus filhos. Aí depois eu vivo para os meus netos, que os avós hoje em dia estão cuidando muito dos netos, né? Eu vivo para os meus netos. E aí, quando é que eu vou viver para mim? Porque se for ver, eu vou viver para os meus netos, eu vou viver para os meus bisnetos, eu não vou ter vida própria. Então Agora isso a gente tem que... Pode agora me veio falar. uma consciência aqui que geralmente as mulheres falam que os maridos são egoístas, que pensam só neles primeiro, né? Primeiro eles fazem as coisas para eles, para depois. Será que eles são egoístas ou eles estão não querendo nos mostrar que a gente tem que olhar primeiro para a gente e depois, né? Agora me veio essa consciência. É legal, é interessante. E eu percebo isso. A gente tem muito auto-julgamento e julgamento dos outros, né? Por exemplo, eu lembro de pessoas que já me falaram, né? Ah, eu não suporto aquela pessoa porque aquela pessoa é tão sossegada. Porque aquela pessoa está dormindo em cima da sujeira e não está percebendo. Porque aquela pessoa tranca a porta do quarto e, ó, fazer uma caminhada. Não que a gente tem que fazer isso, né, Carla? Mas o quanto realmente essas pessoas não estão nos mostrando o que é a vida, né? A gente sempre busca olhar os defeitos, né? Quando você vê uma situação assim, porque não olha o que essa pessoa está querendo nos mostrar, né? Qual a Uhum, consciência que quer. Isso é a falta de presença, na verdade, né? Que a gente tem em sim. relação à Uhum, situação, né? Quando a gente está presente e consciente do que está acontecendo, a gente consegue observar o que está por trás disso, né? sim. Por trás do que está acontecendo, daquela situação. E o quanto muitas vezes nós somos ferrados na vida e a gente quer que todo mundo seja igual, né? A gente geralmente já entra com o julgamento, né? Daquilo e não Uhum, com a consciência. exatamente. Então, ó, o não merecimento, ele pode ser um fator de você hoje não conseguir se colocar em primeiro lugar na vida, né? E quando a gente não se coloca em primeiro lugar, nada coloca a gente em primeiro lugar também, né? Nem em segundo, terceiro, se sobrar alguma vaga, talvez, né? Aqui, ó, por que você só dá atenção aos problemas físicos e não emocionais, né? Aquilo que eu comentei antes ali, a gente bate o dedinho, quebra o dedinho, a gente corre para o médico. Quebra um dente, a gente corre para o dentista. Mas a nossa saúde mental e emocional, como que fica? Né? E lembrando que tudo começa no emocional, né, Carla? Tudo começa no emocional, Agora, talvez até o bar. agora tu me fez lembrar de uma situação que aconteceu outro dia que eu atendi um senhor. Ele já é de idade e ele começou a ficar depressivo porque ele teve um problema cardíaco, né, um AVC, Uhum, e uhum, ficou mal e tal, teve que fazer, acho que angioplastia, se não me engano. E ele teve que procurar ajuda psicológica, né? Tá indo no psicólogo para tratar a depressão dele, que ele tá ficando deprimido e tal. Ele é uma pessoa assim bastante fechada, mas ele é bastante comunicativa também, assim, porque ele tem muitos conhecidos, né? Mas uhum, como ele é uma pessoa de idade, às vezes as pessoas não têm muita paciência para ouvir o que ele tem para dizer, né? E uhum. ele
sente essa falta, assim. Então, ele começou a ir no psicólogo para buscar essa, né, melhorar Sim. ele e tal. E ele falou para mim de uma forma assim, nossa, eu tive que ir no psicólogo até, Carla, para melhorar. E eu falei assim, mas é bom? Eu falei, psicólogo não é só para louco. Falei, esse é o julgamento que as pessoas têm, né? Quando você vai tratar uma situação dessa, é porque a pessoa está fora da casinha, ou não está bem, está doente da cabeça, né? Uhum. Você fala, né? E não, acho que todo mundo deveria procurar uma terapia, um psicólogo, para justamente saber Sim. lidar com as emoções, né? Saber lidar com as Sim, exatamente. É aquela história, né? Você precisa de um dentista, você vai no dentista e você ainda tem orgulho de contar para todo mundo que você foi no dentista, né? Você vai fazer uma cirurgia do coração, né? E você vai no médico e você faz a cirurgia do coração e você conta para todo mundo que você fez a cirurgia do coração e tá tudo bem. E por que não, né? A gente ter essa consciência de que ir no psicólogo, conversar, se entender, se analisar, se conhecer, se valorizar mais, né? É feio. Não é feio, gente. A gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar isso. Não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente tem que ter essa consciência de que é normal. mudando bastante, assim, as pessoas estão buscando mais se conhecer, né? Fazer terapias para se conhecer, para tratar as dores emocionais. Eu acho que Sim, sim. está se abrindo mais. E aqui diz assim, não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, né? Que nem você colocou ali dos homens, né? A presença ali dos homens. Ah, o homem é egoísta porque só pensa nele, porque ele tem que jogar o futebol dele toda semana, porque, né? E a esposa e a família tudo ficar em último lugar. Né? Não é egoísmo você se colocar. Claro que quando você tem um casamento, você tem que dividir as coisas, mas você tem que ter essa presença de que você é importante, é o dar e receber, né, Carla? Você falou em equilíbrio ali, eu lembrei. Equilíbrio entre o dar e receber. Quando você se doa demais, esgota você e enche o saco de quem recebe. Quando você recebe demais, é a mesma coisa. Você também vai se encher o saco de quem está te ajudando demais. Então, assim, e a pessoa que está doando também demais, ela vai se sentir vazia, porque ela só dá e não recebe. Então, é muito importante isso. Pode falar, Carla. Não, com certeza. Tem que ter a troca, né? Sim. Não há O equilíbrio assim, é 50 e 50, né, para cada um, quando tem relações assim, e que para ter essa troca, para ser equilibrado, para todo mundo se sentir útil e se sentir amado, né? Nós precisamos se sentir útil, também ajudar as pessoas e nos sentir amados também, a sentir acolhidos, né, respeitados. Ó, crenças negativas, outro fator que pode ser que a gente não se cuide, né, na vida, é crenças negativas que você nutre a respeito de si podem ter aparecido na infância. Por exemplo, né? Você é feia, você é burra, você é um zero à esquerda, você é a ovelha negra da família, como se a ovelha pretinha não fosse bonitinha, né? Mas a ideia que a gente tem é um julgamento, a ovelha negra da família. Então, tudo isso faz, né, com que a pessoa entenda, nem é entender, né? Compra essa ideia de que não é merecedora, de que ela não é merecedora. São essas, como é que fala aqui, os pontos de vista das outras pessoas que a gente compra como verdade pra gente, né? Toma aquilo como verdade e acredita que é aquilo, né? Quando a gente às vezes pode ser muito mais que aquilo. Inclusive, aqui eu quero dar dicas para pais, mães, professores, cuidadores e todo mundo também, né? A criança, hoje nós somos adultos e a gente vai resolver a nossa situação agora aqui, né? Porque já passou. Mas as crianças, as nossas crianças, elas têm muita confiança naquilo que nós falamos. Então, tudo que nós falamos para eles, né? Eu tenho um filho com 5 anos e meio, eu sei disso. Se eu falar uma coisa ruim dele para ele, ele vai entender que é verdade. Se eu falar uma coisa boa para ele, ele vai entender que é verdade.
Então, o papel dos pais, dos professores, dos cuidadores, na minha opinião, é o quê? É você acrescentar aquilo que vai acrescentar na vida da pessoa, né? Precisa corrigir? Sim, precisa corrigir, mas não ficar martelando naquele erro que a criança fez, né? Porque eles não têm, portanto, e eles confiam tanto na gente, e eles confiam tanto na gente, que até aquele momento de raiva, às vezes, dos adultos, pode se tornar um problemão para a criança. Eu lembro que o meu filho teve 1 ano atrás, mais ou menos, ele confiava plenamente no que o vô falava. O vô falou, tá falado, não tem você dizer que pode ser diferente, que não precisa ser exatamente daquele jeito. Você não confia no vô? Sim, não troca ideia. Eles simplesmente aceitam como verdade e aí implanta na vida deles aquilo lá. E quando é adulto, nem sabe da onde que veio muitas vezes aquilo lá. Por isso que esses momentos, né, Carla, que nem nós estamos conversando aqui, a consciência e a terapia e tudo, os processos são interessantes para que você comece a ter conhecimento disso, para que você comece a trabalhar. Assim como eu fiz em relação à sopa lá e coisa, né? Você tem que trabalhar e não deixar aquilo simplesmente, porque a gente, era criança, a criança não dá bola para isso. A criança grava tudo. Né? Aquilo Sim. acaba limitando você, né? É um inconsciente que está ali, que te limita, que não deixa você seguir. Às vezes tu quer seguir um caminho e ele não deixa porque aquilo está te impedindo de criar algo maior, né? Sim, impede a gente, né? Outro ponto que diz aqui, Carla, nós aprendemos a nos cuidar a partir da maneira com a qual fomos cuidados. Olha que interessante observar isso, mas é como eu digo, não é para criar um diagnóstico, né? Nem todo mundo é assim. Porque o que vai acontecer? Acontece que a nossa vida, nossas crenças, o nosso ponto de vista, ele se fixa de acordo com a interpretação que eu tenho sobre ele, né? Por isso que tem gêmeos, por exemplo, os gêmeos com a mesma mãe, com o mesmo pai, com a mesma criação, às vezes vestem a mesma roupa, mas quando adulto ou quando jovem, eles têm uma personalidade totalmente diferente. A interpretação que eles tiveram da situação foi diferente. Então, nem tudo que a gente diz aqui, porque o meu pai e minha mãe foram dessa forma comigo, agora é por isso que eu tenho todos esses problemas na vida, né? Para culpar o pai e a mãe também. Isso tudo... Gêmeos até, qualquer irmão, né? Cada um vai ver assim. Sim. Mas mesmo assim, eu falo gêmeos porque gêmeos é muito igual, né? Nasceu no mesmo dia, mesma roupa, mesma comida, mesmos brinquedos, né? Porque um filho atrás... Não tem a mesma digital, não tem a mesma, né? Sim, exatamente. Mas é interessante a gente olhar. E aí, se essa interpretação que nós tivemos dos cuidados dos nossos pais e tal, ela não é tão boa assim para mim, o que eu posso fazer hoje? Eu posso fazer hoje para me completar nisso, né? Porque só complementando aqui, eu já falei lá atrás no início da live, mas quando você começa a se cuidar mais, a te dar esse amor, esse carinho, esse cuidado, as pessoas começam a se curar da depressão, elas começam a se curar da ansiedade, elas começam a se curar das doenças físicas, né? Eu já falei ali, mas só para complementar de novo. Então, pessoal, é muito importante. Pare de julgar os pais, né? Que nem diz na constelação, né, Carla? Eles fizeram o que eles podiam fazer. Eles fizeram o que sabiam. E certamente naquele momento era o melhor que eles podiam fazer, né? Era certo, talvez, bater, castigar, deixar de castigo ali e tal, né? Porque para eles era uma correção. Hoje a gente já não vê, né? Sim, exatamente. Então assim, não julgar, né? Não ficar julgando as pessoas porque aconteceu isso e aquilo. É só para a gente entender, para a gente dar para a gente mesmo aquilo que está faltando, né? Quando a gente começa isso, a gente começa
às Ah, vezes a gente quer cobrar dos outros aquilo que está faltando pra gente, né? Que os outros sim. nos deem aquilo que os nossos pais não deram. E não é o outro que tem que dar, né? Sou eu primeiro que tenho que me dar aquele Normalmente, amor, aquela atenção, né? Aquele cuidado. normalmente, né, cara? Eu tô atendendo, eu tô atendendo uma pessoa que ela fica muito sozinha. O marido viaja muito, ela fica muito sozinha, ela tem muita necessidade de conversar e ela está entrando em depressão porque ela fica muito sozinha. E eu pensando comigo, né, quando eu tinha depressão também, ao mesmo tempo que eu ficava muito sozinha, eu não gostava de ficar sozinha, porque a minha companhia ela não era agradável. Então eu procurava sair, ter contato com os outros, eu queria que os outros viessem conversar comigo, eu queria chamar atenção, eu queria, né? Hoje, como eu sou essa pessoa comigo mesma, eu gosto de sair, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir. Mas se eu ficar sozinha comigo mesma, tá tudo bem também. E às vezes é melhor ainda. Então é isso, é esse espaço que a gente tem que chegar, né, Carla? Eu tenho companhia, legal, agradeço, né, que eu tenho companhia. Eu não tenho companhia hoje, ok, externa, né? Mas eu sou minha própria companhia. Eu vou ser a companhia de que eu preciso para viver, né? Quando a gente chega, consegue chegar nesse espaço de maturidade, que eu acho que é bem interessante, né? Porque a gente muitas vezes demora a chegar nisso, eu demorei, mas consegui já bastante coisa. A gente vê que, cara, é muito legal. É, cada um no seu tempo. Mas é aquela coisa, é a busca, né, Carla? É a busca, né? Também. Tem gente que não busca, não quer e quer só culpar os outros, julgar e tal, e viver assim. Ok, é uma escolha, né? É uma escolha. Só que é uma escolha que a pessoa vai continuar sofrendo. Porque muitas vezes os pais não estão nem ali mais, né? Já faleceram. As pessoas que fizeram algum mal para você já nem existem mais ou estão morando muito longe. Aquela raiva, por exemplo, tem pessoas que têm muita mágoa, né? Muita raiva, porque quando há 40, 50 anos atrás, fulano me falou isso, e eu fiquei com raiva, e agora estou com raiva. Será que o fulano está sabendo disso? Eu tô nem Será que o lembrando. fulano... Não, a pessoa não lembra, gente, não lembra, liberta isso do seu coração, vai para frente, tira aquela raiva, não consegue sozinho, procure ajuda, tem pessoas que podem te ajudar, pessoas que já passaram por isso, né, cara, tanto você quanto eu, que nem eu passei por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu sei, a semana passada eu estava atendendo um pessoal, e aí eu falando para eles o que eles pensavam, né, e eles começaram a rir. Eles começaram a rir. Daí eu falei, tô adivinhando o pensamento, né? Daí a mulher falou, sim. Eu falei, não tô adivinhando o pensamento. É que quando eu estava nessa situação, eu pensava assim. Então eu sei, né? Conforme os sentimentos que a pessoa tem, conforme os sintomas que ela tem, eu já sei também como que é os pensamentos, né? Não que adivinhe o pensamento, não adivinha o pensamento de ninguém. A gente até capta alguma coisa, mas não adivinha, né? Mas é engraçado isso. Quando a gente passa pela situação, a gente sabe como lidar, né, Carla? A gente sabe como lidar. Então, aí, pessoal, precisando aí de ajuda, de acompanhamento para ajudar a melhorar um pouco a sua vida. Melhorar, pessoal, vamos melhorar. Como eu posso ser mais feliz e grata hoje, né, Carla? Como eu posso ser mais saudável? Usar as perguntas do Axis, tem muitas perguntas para fazer. O meu... Até salvei umas aqui, escrevi umas aqui que eu, em relação ao corpo, né? Pra gente melhorar a nossa autoestima e como que você pode se conectar com o seu corpo, né? Porque o corpo, ele faz parte da gente, a gente só tá aqui porque tem um corpo, né? E como que é o autocuidado com o seu corpo é realmente você se conectar com o seu corpo, né? A se perceber. Então, assim, tem perguntas que nos ajudam a nos aproximar mais do corpo, né? Como, como você gostaria de aparecer, né? Como você gostaria de aparentar o corpo, né? Perguntar para o corpo como você gostaria de aparentar. O que você requer hoje, né? O que você requer comer hoje. Então, estar mais presente e consciente com o nosso corpo, né? Esse autocuidado também começa dessa forma, né? Para
Sei. a respeitar o teu corpo, né? O que ele realmente Uhum. quando a gente começa a dar essa atenção para o nosso corpo, as coisas começam a mudar dentro da gente, a partir da gente. Exatamente, E é no bem nosso corpo. sim, e tem um exercício que geralmente eu faço de manhã, que é agradecer o corpo, né? Todos os dias de manhã, na cama mesmo, se abraçar ou tocar no teu corpo, né? E agradecer a cada parte do corpo, agradecer as moléculas. Nossa, quando você fala assim, gratidão, moléculas, né? Gratidão às células do meu corpo, né? Parece que aquilo vibra, assim. É muito legal fazer um exercício que você tem que, como é que a gente fala, desenvolvendo, né? A Uhum. fazer. É o hábito, né, de fazer esse agradecimento ao corpo. É muito bacana. Sim. E é como diz no Axis, né? Sem o corpo a gente não estaria aqui nessa realidade experienciando isso, que nós estamos sentindo isso também, né? Às vezes a pessoa chega para mim, meu Deus do céu, estou sentindo tristeza, estou sentindo ansiedade, estou sentindo isso. Eu falo, agradeça. Agradeça seu corpo, ele está sentindo, né? Quantas pessoas gostariam de estar sentindo e não estão, né? E verdade, Só que agora vamos. sentimento é meu mesmo, né? Também, né, Carla? Também ele é meu, mas mesmo assim, se for meu, eu tô sentindo ele. Olha que legal. Como eu posso fazer para melhorar esse sentimento, sentir algo, né, mais leve, mais feliz, mais divertido, que né, a gente acompanha isso bastante. Mas legal, né, Carla? Foi já quase a nossa hora aqui. Pois é, tá tudo Vamos resumir. Eu vou parar porque eu acho que uma hora o Instagram derruba nós. Então vamos resumir aqui para o pessoal que foi essa live, né? Você tem esse cuidado com carinho e com atenção? Né? Essa era a pergunta. Você tem esse cuidado? Né? Como que é o seu cuidado com você? E aqui a gente deu várias dicas, né, cara? Desde a consciência, de você perceber que você é a pessoa mais importante desse mundo, de você se respeitar os seus limites, de você colocar respeito quando os outros não respeitam você. Só que lembrando também, quando os outros não respeitam, porque normalmente a gente já não se respeita. Então, começa a se respeitar mais, se valorizar mais, se amar mais. Converse, converse com o corpo, que nem diz a Carla. Bom dia, corpinho, né? Acorda de manhã, bom dia, meu corpo, gratidão por você estar aqui. Bom dia, meus olhos, gratidão por eu estar vendo já que clareou o dia, já vou levantar. Gratidão, minhas pernas, né? Que vai fazer com que eu levante minha coluna ali, meu corpo inteiro. Gratidão pela saúde. E quando a gente começa no Axis, né, Carla, a gente trabalha isso que o nosso corpo, ele é nosso maior companheiro, né? Já falei ali, mas falando em outras palavras agora, ele é o nosso maior companheiro. Então, eu durmo com ele, eu acordo com ele, eu tomo banho com ele, eu passeio com ele e eu, e eu digo bom dia para ele. É, Às vezes a gente nem olha para a cara dele, né? é. Às vezes a gente, pro nosso corpo, a gente não diz um bom dia, não faz um agrado, não cuida, não come a alimentação correta, porque a gente estudou, acreditou, a gente sabe que a gente tem que comer isso, aquilo. Mas às vezes o nosso corpo não está requerendo aquilo naquele momento. Ele pode requerer outro dia, outra hora, né? Então, o conversar com o corpo, ele também tem os limites dele. E quando nós não o respeitamos, vem as doenças também, né? O nosso corpo, o nosso corpo, ele não vai chegar aqui e falar, Eloanda, eu tô assim, 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 porque você faz isso. Não, ele não vai falar isso, ele vai apresentar em formas de doença. Toda dor, toda doença é uma amostra daquilo que nós estamos fazendo com a gente mesmo. Então, também agradecer, né? Agradecer se aparecer algum sintoma, algum momento ali. Tá acontecendo isso comigo. Agora eu tô aqui com úlcera no estômago, uma gastrite, né? Agradeça e procura a causa disso também. Provavelmente você está se alimentando mal, você não está se cuidando, está guardando muita raiva ali, né? E o nosso corpo, ele só mostra pra gente, ó, tá aqui, ó, o resultado das tuas escolhas. O sentimento. Né? Então, beleza, Carla, obrigada. Fala aí.
Pode falar. Uma forma, às vezes, você falou em alimentação ali, quando você está comendo, e também tem a ver com a ansiedade, que às vezes a pessoa come tanto, tão rápido, e nem vê o que come, né? Às vezes, Uhum. perguntar assim para o corpo por quê e por quem eu estou comendo. Pelo quê e por quem eu estou comendo. Às vezes você come por um sentimento, né? Está ali, às vezes, uma situação que aconteceu, você ficou estressado, e daí quando come, nem percebe, ou por Uhum. uma situação, por um medo, por um sentimento, né? Que está ali. Uhum. É interessante fazer essa pergunta, você já na hora você percebe assim, bem a situação, bem, que é que você está tão ansiosa, né? Exatamente. Comendo e sem perceber, ou bebendo. Todos os excessos, né? Todos os excessos, ele tem algum fundo emocional, alguma coisa escondida ali querendo se apresentar, né? Mas beleza, Carla, então vamos encerrar nossa live hoje. E esse negócio das perguntas aqui é um tema muito bom para uma próxima live, né? A gente pode estar explicando isso também. O porquê que nós fazemos perguntas, gente? Que tipo de pergunta que nós fazemos? Já sabemos que a pergunta move o mundo, né? Tudo que aconteceu no mundo teve uma pergunta anterior, Pergunta né? Para empodera. a pergunta empodera, mas e qual é a pergunta, né? Porque para nós, Carla, não é qualquer pergunta, né? Não é qualquer pergunta. Então aí fique ligado, gente. Quem sabe na próxima live a gente fala sobre as perguntas ou sobre o que surgir no momento. Aí é a energia que vai dizer. Carla, obrigado pela tua presença aí. Boa semana. Obrigada para todo mundo que passou aqui. Eu vi que tem bastante gente aqui que passou aqui. Isso vai ficar gravada a live. Beleza, gente? Gratidão. E vamos começar a semana aí tendo mais consciência, cuidando mais de nós, né? Vamos cuidar mais de nós essa semana aí. Começar a ter mais consciência dessas coisas. Beleza? Gratidão, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, Carla. Até mais.